Bom dia, IPCA. Hoje, terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2012, nosso segundo dia de Maratona Bíblica, e nossa proposta é ler os capítulos 4 a 6 do Evangelho de Marcos. Eu quero compartilhar com você um trecho retirado do capítulo 6, a partir do versículo 14, onde Marcos nos conta a respeito da morte de João Batista. Marcos está preocupado em identificar Jesus Cristo como o Filho de Deus. E nesse momento da história, em que Jesus já havia realizado muitos milagres, como multiplicação dos pães, como andar sobre as águas, como ressuscitar a filha de Jairo, era importante que ficasse claro que quem estava fazendo isso era o Filho de Deus, e não algum personagem do passado que talvez tivesse ressuscitado. Alguém que estaria principalmente em mente quando as pessoas pensassem em alguém que porventura tivesse ressuscitado do passado seria João Batista. E isso porque Herodes havia mandado matar esse profeta. E Marcos gasta alguns versículos a partir do capítulo 6, verso 14, para explicar como é que foi que João Batista veio a falecer. E ele nos conta que o rei Herodes estava casado com a mulher do seu irmão, uma mulher de nome Herodias, e essa relação era claramente condenada pela lei de Deus. João Batista corajosamente condenou o comportamento de Herodes. Herodes, ao invés de atender o profeta, mandou prendê-lo. Mas, diz o texto, para nossa surpresa, no verso 20, que Herodes temia a João Batista, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. É impressionante porque, depois de mandar prender João Batista, Herodes ainda, de alguma forma, nós não sabemos como, ainda continuava ouvindo João Batista. Herodias não, a mulher era claramente uma opositora de João Batista, e diz o verso 19 que Herodias o odiava, querendo matá-lo. Eu queria pensar com você a respeito de Herodes e ler umas palavras que pego de um homem chamado Riley, um irmão da igreja anglicana que viveu alguns séculos atrás. Ele aponta para nós que esse texto, esta passagem, nos faz observar até onde é possível as pessoas se envolverem com a religião e mesmo assim deixarem de obter a salvação por cederem a algum pecado que as domina. O rei Herodes envolveu-se mais do que muitas pessoas. Ele temia João Batista. Ele sabia que João Batista era justo e santo. Ele ouvia as suas palavras e ficava perplexo. Até mesmo o escutava de boa mente. Mas tinha uma coisa que Herodes simplesmente não queria fazer. Ele não queria parar com o seu adultério. Ele não queria desistir de Herodias. E foi dessa maneira que ele arruinou a sua alma para sempre. Vamos nos deixar advertir atentando ao caso de Herodes. Não vamos reter conosco qualquer pecado. Não vamos nos apegar a qualquer vício favorito. Não vamos poupar coisa alguma que se tenha colocado entre nós e a salvação. Vamos examinar com frequência o nosso homem interior, certificando-nos de que não há ali qualquer pecado predileto, nem qualquer transgressão favorita, semelhante à de Herodias, que esteja a assassinar a nossa alma. Antes, vamos fazer como Jesus nos ensinou, e se for o caso, arrancar o nosso próprio olho direito, ao invés de sermos precipitados por inteiro no inferno de fogo. Não vamos nos contentar em ser pessoas que vão à igreja, que admiram pregadores favoritos, que ouvem de bom grado aos sermões, mas que não abandonam os seus pecados e com isso tem a sua alma perecendo para todo sempre. Pense nisso você. Você, meu irmão, que quem sabe está na igreja há tantos anos, mas ainda não deixou o seu pecado, que embora tenha uma atitude simpática para com a Bíblia, para com a igreja, ainda tem vivido em pecado à semelhança de Herodes. Pense nisso enquanto é tempo. Pense nisso enquanto o pecado não leva você a tomar atitudes como Herodes teve que tomar, de assassinar o grande profeta João Batista. Que Deus transforme o seu coração, que Deus te dê força para abandonar o pecado, que Cristo brilhe na sua vida de tal forma que Ele seja mais importante do que tudo e que você não cometa o erro de Herodes. Em nome de Jesus. Amém. Ore comigo. Pai, se há alguém ouvindo esta palavra no dia de hoje, que precisa abandonar o seu pecado, suplicamos ao Senhor que haja salvação nessa vida, que haja abandono, que não seja apenas um simpatizante do Evangelho, mas um pecador alcançado, tocado pelo Teu Espírito, que arrependido, abandone tudo e siga em direção a Jesus Cristo. Dá-nos, ó Deus, que jamais imitemos o exemplo de Herodes, mas que sejamos servos fiéis, que tudo deixam para Te seguir. Em nome do Senhor Jesus. Amém.